Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin, eu quero convidar você agora para assistir uma aula de Google Tag Manager. Você quer aprender a trabalhar com a plataforma, aprender a traquear da forma certa, criar públicos que façam mais sentido através do traqueamento que você venha a fazer. Bom, este é o conteúdo que você precisará de consumir. Essa aula que você assistirá agora é mais uma das várias aulas que nós temos dentro da Mazzucchin Plus, que é a nossa escola para formação de profissionais de alto desempenho em marketing e vendas. Dentro da Mazzucchin Plus, não apenas Tag Manager, nós ministramos conteúdo, mas Google Ads para geração de leads, Google Ads para geração de venda, Google Ads Script, Meta, Google Analytics, dentre outros, tá? Na descrição deste conteúdo, eu deixei 4 links para você. Um link é para que você possa conhecer melhor a nossa escola, Mazzucchin Plus. Segundo link é para que você possa se conectar comigo no meu Instagram, lá tem conteúdos específicos que eu crio apenas para dentro do meu Instagram pessoal. Outro link é o Instagram da Mazzucchin, Instagram oficial também com conteúdos exclusivos que o nosso time elabora pensando em você, assim também como um link para o grupo do WhatsApp. Nós temos um grupo no WhatsApp chamado Mazzucchin Plus, um grupo 100% gratuito com gente boa, uma galera que realmente sana dúvidas, uma galera que responde rápido, uma galera que é gestora de tráfego, empreendedora, dentro do ambiente comercial também você pode, óbvio, fazer perguntas, eles irão sanar, você pode ajudar outras pessoas com a expertise que você já tem e eventualmente até gerar comércio dentro deste grupo, beleza? Fiz os convites para você e agora fique com uma de nossas aulas da Mazzucchin Plus. Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin, partimos para mais uma aula do nosso curso de Google Tag Manager. Na aula de hoje nós daremos sequência à aula anterior, ao qual nós começamos a coletar, a conseguir pegar os dados que o consumidor, o usuário, ele digita em nosso site. Isso para quê? Para que nós consigamos satisfazer as conversões otimizadas, consigamos realizar, fazer com que o Google ele tenha mais dados, dados de telefone, dados de e-mail, para que então, eventualmente, ele não conseguindo computar as conversões com os dados próprios dele, ou seja, com o cookie de terceiro, utilizando um cookie de terceiro, ele consiga, então, converter, ele consiga, então, fazer o rastreamento com os dados que nós enviarmos para ele, conforme eu expliquei na aula anterior, que, naturalmente, obviamente, o cookie de terceiro deixará de ser utilizado, então o Google criou as conversões otimizadas justamente para isso, para que nós possamos enviar para ele, logo então é um cookie primário, significa dizer que nós teremos a possibilidade de fazer o rastreamento, de ter uma segurança maior de que aquele contato, aquela venda, realmente ela será computada dentro da plataforma e nós estamos dentro de uma case, né? Em tese aqui nós fomos contratados e nós estamos fazendo a implantação. Na aula passada nós conseguimos já pegar um número de telefone, entretanto, quando nós pegamos o número de telefone, eu falei para você que existe o formato padrão, que é um formato que o Google utiliza, aonde não existe espaço, não existe hífen, não pode existir parênteses, significa dizer que nós temos que fazer um tratamento deste dado, um tratamento neste telefone. Então, na aula de hoje, o que nós faremos? Nós faremos o tratamento no número de telefone para que o Google possa aceitar, para que o Google possa conseguir utilizar o número de telefone e também nós iremos capturar o e-mail porque está faltando capturar o e-mail, tá bom? Bora lá então aqui para a tela do meu computador. E aí, estando aqui na tela do meu computador, eu já deixei aberto o nosso Google Tag Manager. E o que nós temos? Nós temos uma variável, a variável que nós criamos, na verdade, né, na aula passada, que é a telefone simulador. Eu vou fazer o seguinte, eu vou depurar aqui, vou clicar em visualizar, para que nós possamos visualizar a nossa página de destino, conectar. Nós vamos fazer agora o seguinte, nós iremos tratar o dado. Quando nós escrevemos aqui, como por exemplo, vou colocar teste, vou fazer aqui uma simulação qualquer, tá? Fazer aqui uma simulação qualquer. Quando nós fazemos essa simulação, o que acontece? O nosso dado, o dado que nós temos, que é a variável, aqui a nossa janela carregada, que é a variável que nós criamos de telefone simulador, aqui, claro, ela está nula porque eu já estou no muito obrigado, mas se eu vier para cá, ó, envio de formulário, que foi quando o formulário foi enviado, aí ela vai estar
cheia, ela terá conteúdo, que nesse caso aqui ó, é o 5, parênteses, 55, fecha parênteses, espaço, enfim, temos que formatar esse dado. Então o primeiro ponto que nós faremos na aula de hoje é a continuidade da aula passada, que agora é a formatação desse dado aqui. Para formatar esse dado, eu até deixei aberto aqui já para você uma função que nós iremos utilizar, aqui ó, o function tratatel. Esse function tratatel, ele faz justamente o tratamento do telefone, tá? Ele vai fazer o tratamento dessa variável de telefone. Então, para que eu possa fazer o tratamento da variável de telefone, deixar logo então o telefone dentro do formato correto, ô Danilo, me recorda qual que é o formato correto mesmo? Ó, eu tenho hoje isso daqui, perfeito? Ó, eu tenho isso daqui. E o que que eu quero fazer? Eu quero, ó, eu tenho isso daqui, ó. Esse é o número que nós temos, perfeito? Esse é o número que nós temos aqui. E o que que nós queremos? Nós precisamos de fazer com que esse número ele fique diferente. Nós precisamos de fazer com que esse número ele fique assim, ó. Ele fique dessa forma. Ele fique deste jeito, tá? É o que nós precisamos de fazer. E nós precisamos de colocar aqui que exista o símbolo de adição. Então eu tenho que ter. Aqui neste caso, esse 55 ainda não é o DDI, né? Ele é o DDD. Então eu preciso, ó, vamos lá, ó, para ficar mais correto. Eu preciso da adição, eu preciso do DDI, eu preciso do DDD e o número. É o que eu preciso. Então aqui, olha só, eu tenho a adição, o DDI do Brasil 55. Se o DDD também for 55, então tem que estar 55 aqui também. Então 55, 55 e o número de telefone, tá? E o número de telefone. Por exemplo, o meu número de telefone comercial, eu, Danilo, é esse daqui, ó, 97993 7356. O meu DDD é 11, São Paulo, tá? Então é 11 97993 7356. Para poder ficar certinho aqui como o formato que o Google pede, eu tenho que fazer colocando aqui uma adição e colocando o DDI 55. Esse é o formato correto. Então, adição DDI, DDD mais o número, conforme eu coloquei aqui para você. Ah, Danilo, e se eu não mandar o DDD? E se eu não mandar o DDI? E se eu não mandar... e se eu deixar enviar aqui com espaço, com parênteses ou com hífen? A possibilidade / probabilidade do Google não conseguir usar esse dado é muito grande. E aí não vai adiantar nada nós estarmos enviando este dado, se ele não conseguir usar, porque ele precisa de pegar isso daqui e comparar com os dados que ele já tem. Ele pega esse dado, compara com os dados que ele já tem para conseguir fazer o rastreamento, para conseguir entender de qual conta que veio aquela ação de conversão, para entender, obviamente, então, o anúncio, entender, principalmente, além dessa parte da própria plataforma, comportamento padrão do consumidor, região, dispositivo, ou seja, tudo que nós conseguimos encontrar, tudo que nós conseguimos enxergar quando uma conversão ela acontece. Se nós enviarmos errado, obviamente, então, dificilmente o Google conseguirá fazer essa comparação. Não vai dar match. Não dando match, ele não conseguindo encontrar, logo então este dado que nós enviamos não serve para nada. Vamos utilizar então essa função aqui, que basicamente, ó, o que que faz essa função? Essa função ela faz o seguinte, eu pego o telefone, eu crio uma variável, ó, var telefone, então eu crio uma variável e aí eu pego o número de telefone que nós já armazenamos anteriormente. Esse telefone é esse que nós armazenamos aqui, ó. Esse telefone é esse que nós armazenamos aqui, dentro da variável telefone simulador. É isso. Então eu pego, coloco o telefone simulador dentro de uma variável telefone, eu crio uma outra variável chamada telefone atualizado que recebe, ó, o símbolo aqui de igualdade, recebe a variável telefone que eu criei aqui, .replace, que ele vai fazer o seguinte aqui, eu utilizo um regex, aonde ele faz o seguinte, ele elimina todos os itens que não sejam números, então parênteses, hífen, espaço, ele elimina tudo e nós podemos fazer o seguinte, pós ele eliminar. Depois que ele eliminou, limpou esse dado, ficou grudadinho lá todo o número, eu agora venho apenas criando uma outra variável telefone tratado que recebe, ó, ela recebe o adição e o DDI, que é 55.
A grande questão é o seguinte, se no seu formulário você já pega o DDI, ou seja, o código aqui do Brasil ou de outro país, essa parte do código você não vai usar. Essa parte do código você vai deixar exatamente dessa forma como eu coloquei agora. Você vai colocar //, que é o seguinte, o // ele comenta, ele permite com que o Google Tag Manager não passe por essa linha, não entenda que essa linha é uma linha para ser executada. Danilo, me explica melhor então. Sim, te explico. Vamos lá, ó. Nesse site, vamos pegar aqui esse site aqui. Se você observar, quando chegar na parte do telefone, aqui ó, o telefone, eu não posso colocar o código do país, eu coloco só o DDD, tá vendo? Eu coloco o DDD e o número de telefone. Se eu pudesse colocar o DDI, depois o DDD, depois que eu colocasse o DDD, então o número, aí tudo bem, eu não precisaria, na verdade eu não poderia usar essa linha. Porque basicamente essa linha, ela só acrescenta o adição e o 55, que é o código do país. Então observa no seu formulário, o formulário do seu site, do seu cliente, se você já pega o DDI ou se você não pega o DDI. Para ser muito sincero para você, eu não sei se eu tenho aqui de maneira rápida um site que já mostre o DDI. Deixa eu ver se o Damazukin já mostra. Ó, o Damazukin também não, aparentemente. Não, o Damazukin sim, ó. Olha só o Damazukin, ó. Eu vou colocar, por exemplo, o meu número comercial, 11. Olha só, quando eu coloquei o meu DDD, ele já colocou o DDI. Tá vendo, ó? Coloquei o DDD, ele já colocou o DDI. Aí se eu desse continuidade, 979937356, olha só, agora eu tenho o DDI, o DDD, mais o número de telefone. Significa dizer, então, que não tem sentido, não tem lógica, eu não posso acrescentar de novo 55, você vai ficar mais 55, 55, 11, aí vai ficar errado, o Google também não vai conseguir trabalhar da forma correta. Deu para entender? Dúvidas? Clica no botão tirar dúvidas, sanarei sua dúvida o mais rápido possível. O que nós vamos fazer agora? No nosso caso, como nós não temos, no caso da landing page aqui, da nossa case, não tem o DDI, ela não pega o DDI, nós vamos deixar desse jeito essa linha, ou seja, nós não vamos deixar comentada. Agora nós precisaremos de criar uma outra variável. Vamos então agora aqui para o nosso Google Tag Manager. No Google Tag Manager nós iremos clicar em nova, nós vamos criar uma nova variável. Essa variável que nós iremos criar é uma variável de JavaScript personalizado. Então eu crio uma variável aqui de JavaScript personalizado. Vamos chamar aqui ó, de trata_tel, o nome dessa variável. Clico aqui em JavaScript personalizado e agora eu posso colar aquela função que eu mostrei para você, que é essa função aqui. Pego essa função, eu vou copiar essa função, venho para o site, para o Google Tag Manager, eu vou colar agora aqui essa função e eu só vou fazer algumas mudanças. Quais mudanças que eu farei? Aqui onde eu tenho o telefone já, não é essa variável que nós temos. Então eu vou apagar aqui o telefone já e vou colocar a nossa variável. Qual que é a nossa variável? Deixa eu pegar agora aqui, ó, abro chave novamente e aparecem todas as variáveis integradas e variáveis personalizadas que nós temos no Tag Manager. E a única variável personalizada que nós temos até então é o telefone simulador, é essa daqui. Clico em telefone simulador, ó. Então, variável telefone armazenará o valor da variável que capturou o telefone. Então, a variável que capturou o telefone é o telefone simulador. Então, agora a minha variável telefone capturou, está, na verdade, armazenando o que essa variável telefone simulador tem. Que, nesse exemplo que eu dei para você, é esse daqui, ó. 55, 23, 24, enfim. Então, agora ela pegou e armazenou. Depois eu crio uma outra variável telefone atualizado, onde eu pego telefone.replace e eu faço a limpeza. Ó, aqui está criando um regex para eliminar qualquer traço, ponto, parênteses. Então agora o dado aqui nessa linha, quando passar por essa linha, vai ficar este dado aqui, este dado sem espaço, sem parênteses, sem o hífen, legal. E depois disso então, para finalizar, eu crio uma outra variável, eu coloco, adicione, ó, mais 55 e a própria variável telefone atualizado, ou seja, ele vai pegar o mais 55 e vai acrescentar no número que ele já pegou agora, no número que ele já formatou, que só tem agora números, que não tem mais espaço, parênteses, hífen, nem nada disso. Então agora tá bonitinho, tá certinho. Por fim, eu coloco aqui um return, telefone tratado, ou seja, eu dou um retorno, eu falo porque essa função
irá retornar a variável que foi a última variável que eu criei, que o dado ele está perfeito, que está com mais 55, DDD, mais o número, tá? Agora, ponto importante, inclusive, se essa linha ela tivesse comentada, porque eu já pego o DDI, né? O meu código já tem, que nem aqui no caso da Mazuquim, que já tem o DDI, então o que eu precisaria de fazer aqui? Se eu deixei comentado aqui, esse return telefone tratado, eu também teria que mudar. Não seria mais telefone tratado, até porque esse telefone tratado, como eu comentei essa linha, o Tag Manager não iria passar por essa linha, ele iria ignorar essa linha. Então, qual que seria aqui se não fosse o telefone tratado? Seria essa variável aqui, ó. Telefone atualizado. Então, eu pegaria telefone atualizado e colocaria aqui no lugar de telefone tratado. E aí funcionaria perfeitamente. No nosso caso, como nós não pegamos o DDI, vai deixar aqui passando por essa linha. Clico em salvar. Após isto, visualizar. E vamos fazer o processo, verificar se agora o dado ele está correto. Continuar. Vou fazer agora aqui o preenchimento como tem que ser preenchido. Né? Coloquei aqui. Vou colocar aqui o e-mail, vou colocar aqui um item qualquer, finalizar, enviar simulação. Feito isso, venho para cá, nossa tag, claro, está disparada, envio o formulário, variáveis, agora nós teremos mais uma variável, e olha lá, trata-tel, o que ele fez? Colocou o 55, o DDD, que é 55 também, e o telefone. Observa que ele tirou espaço, parênteses, hífen, esse é o dado tratado corretamente. Esse é o dado como de fato ele tem que ficar. Então, o nosso dado, ele ficou dessa forma aqui, ó. Vou colar agora aqui. Nosso dado ficou, vou aumentar aqui um pouquinho o zoom, para você poder enxergar. Nosso dado ficou desse jeito, sem, é claro, essas aspas, né? Essas aspas aqui é só o Tag Manager que coloca. Mas enfim, ó, ficou desse jeito. Agora é um número tratado corretamente de acordo com o padrão, ó. Mais, né, o adição, adição. DDI, DDI, 55. DDD, DDD, que também ocasionalmente é 55. E o número de telefone, que é esse daqui, 23, 24, 32, 32, tá? Ficou perfeito, ficou certinho. Agora o que eu quero fazer? O que eu preciso de fazer para dar sequência? Eu não tenho apenas o número de telefone dentro desse formulário para eu poder enviar para o Google. Eu tenho também o e-mail. Então, eu também quero pegar o e-mail e enviar para o Google. Como que eu faço isso? Botão direito, e aí nós vamos, depois do botão direito, inspecionar. Botão direito, inspecionar. Da mesma forma como nós fizemos na aula passada. Clico no botão de seleção, clico no botão aqui do e-mail, do input e-mail. E aí, o que eu vou fazer? Botão direito, copy selector. Vou copiar aonde que está este campo, esse input do e-mail. Copiei, venho para o nosso Google Tag Manager fazer o mesmo procedimento que eu fiz no telefone simulador. Crio uma variável, essa variável que nós iremos criar é do elemento DOM, é um tipo DOM, um elemento DOM. Vou pegar e vou deixar como seletor de CSS, vou colar aqui o caminho da onde está o seletor, qual é o seletor, que é o caminho da onde está o nosso input e-mail. E eu vou colocar o parâmetro que eu desejo capturar, que é o valor que existirá dentro desse input e-mail, que, claro, o que nós queremos pegar aqui é o quê? É o valor que está aqui dentro, que é o Danilo, nesse caso, @mazuquim.com.br, que é o e-mail da pessoa. Legal. Pego o e-mail, através aqui do parâmetro value, vou dar um nome, vou chamar isso aqui de e-mail, tá? Tô pegando o e-mail. Vamos colocar e-mail simulador? Pode ser e-mail simulador, tá? Que é o e-mail do simulador. Salvar. Porque nós vamos depois pegar aqui o daqui também, né? Depois nós vamos pegar o daqui. Então é bom deixar certinho. Então, e-mail simulador. E-mail simulador. Agora nós vamos verificar se está funcionando. Vou clicar aqui em visualizar. E aí, quando preencher, nós temos que ter 3 variáveis carregadas. A variável do telefone, a variável do telefone tratado e agora a variável do e-mail. Vou fechar aqui. Vou colocar um nome qualquer. Vou colocar um telefone qualquer, vou colocar um e-mail, vou colocar uma opção e vou enviar o formulário, enviar simulação. Feito isto, o que nós temos agora? Nós temos aqui no envio de formulário em variáveis, ó, nós temos telefone simulador, perfeito, pegando, trata-tel, tratando o telefone, perfeito. E nós temos aqui também, cadê? Vamos dar uma olhadinha, cadê o e-mail aqui?
nós temos e-mail simulador que está aqui em cima, que quase que eu não vejo. Está aqui, ó, danilo@mazuquim.com.br. Então, os 3 dados que nós queríamos, nós conseguimos pegar. Nós conseguimos pegar tanto o telefone, tratamos o telefone e pegamos também agora aqui o e-mail. Depois que eu fiz isto, o que eu vou precisar de fazer agora? Depois que eu peguei o dado como o telefone, tratei, peguei o e-mail, agora eu vou precisar de dar sequência para poder finalizar essa parte das conversões otimizadas, que basicamente eu precisarei de enviar isto para o Google, enviar para a tag do Google, para a tag de acompanhamento do Google. Como que nós faremos isto? Vou fazer o seguinte, na próxima aula nós daremos sequência e eu quero que você coloque a mão na massa, eu quero que você coloque em prática. Então, tudo que eu já disse para você dentro da aula passada e da aula de hoje, já coloque em prática para que você possa não apenas ouvir, eu acho que eu entendi, mas você já, de fato, colocando a mão na massa, compreender, ou se tiver muita dificuldade, assiste mais uma vez a aula e, claro, não conseguiu prosseguir, obviamente, clica no botão tirar dúvidas, chame também no nosso grupo no WhatsApp para que eu, meu time, nós possamos colaborar, possamos ajudar. Na próxima aula, então, nós finalizaremos o ciclo, porque na próxima aula é bem tranquilo, inclusive, porque nós vamos criar mais uma variável, onde essa variável nós vamos preparar esses 2 dados, que é o telefone e o e-mail, para nós podermos enviar para a tag do Google, tá? Bom, por hoje é isso, esse foi o conteúdo, e se você gostou desse conteúdo, já convido você para poder assistir o próximo, para que você possa acompanhar a nossa playlist de Google Tag Manager, para que você vire um expert dentro da plataforma e possa usufruir de tudo que ela nos proporciona. Bom, fique atento, fique atenta para as nossas próximas aulas. Obviamente, então, para que você seja notificado, é bem simples. Se você não for inscrita no nosso canal, se inscreva, ative o sino de notificações e quer uma forma mais fácil ainda, entre no nosso grupo do WhatsApp, o link está aqui na descrição do vídeo e a partir desse momento, então, sempre que nós postarmos um novo vídeo, uma nova aula, você será notificada pelo nosso grupo. Beleza? Um abraço e até a nossa próxima aula. Estamos sempre online.